Fala galera! E se você descobrisse que a Lua é uma construção artificial feita por outros seres? Estranho demais, não acha? Não se esqueça de largar o dedão no like e compartilhar. Agora bora pro vídeo. A gente já começa no espaço acompanhando um grupo de astronautas, Brian, Jocinda e Marcos, que estão em uma missão para reparar um satélite. Parecia um trabalho tranquilo até aí. Em instante Marcos percebe uma movimentação atrás de Brian, que parecia um enxame de abelhas robóticas. Esse ser passou por eles, e Jocinda ficou desacordada dentro da nave com o impacto. Marcos se soltou e acabou sendo lançado no espaço. Quando Brian estava quase resgatando seu amigo, ele foi puxado pelo ônibus espacial que começou a rodar com o impacto. E como não tinha nada mais o que fazer, ele só pode estabilizar o ônibus e levar Jocinda de volta para a Terra salvos, depois de ter perdido um colega de profissão. Essa forma de vida que passou por eles foi direto para a Lua, onde começou a cavar ela sem parar. Voltando para a Terra, Brian estava tentando explicar o que aconteceu, porém seus superiores não acreditavam nele, e que isso era algo fora da realidade, e quando ele pede ajuda da Jocinda, ela estava desacordada, e não conseguiu ajudar ele na explicação. Após 10 anos passarem, um cara chamado Huseman estava trabalhando como faxineiro em uma universidade, e quando um professor que estava ali saiu da sala, ele aproveitou para entrar lá dentro. Depois de ligar o computador, ele liga para o observatório para pedir mais informação sobre o espaço, em seguida passando um e-mail falso para receber as informações. Dando um fora dali, ele parte para o seu trabalho em uma lanchonete. Enquanto atendia uma idosa, ele recebe as informações, que o deixa bem preocupado. Então ele deixa tudo de lado e entra em contato com a NASA. Mas não acaba dando em nada após o cara ser completamente ignorado. No dia seguinte, Jocinda acorda bem cedo para ir trabalhar e dá uma espionada no seu filho Jim, e depois conversa com sua filha adotiva e vai para o trabalho. Chegando lá, ela descobre que houve uma mudança na órbita da Terra e que também tinha um buraco na Lua, deixando ela espantada. Voltando pro Huseman doido querendo falar com a NASA, ele sabia tudo o que estava acontecendo, mas ninguém dava atenção para ele. Então ele teve uma ideia de ir conversar pessoalmente com Brian sobre essas informações. Ele foi até o observatório, onde Brian iria dar uma palestra para crianças. No momento que ele chegou, o cara também não deu muita moral para ele, até que os seguranças começaram a colocar ele para fora. Então ele joga os papéis pro Brian dar uma olhada. Mais tarde, Brian volta para casa e dá de cara com um aviso de despejo, por não pagar o aluguel. Nisso a ex dele liga para ele bem na hora e pede para ligar a TV. Então ele vê que o filho dele estava metendo fuga na polícia até acabar sendo preso. No tribunal, o juiz decide deixar o jovem preso por uma semana, até a próxima sessão do julgamento, e seu pai tenta fazer de tudo para o seu filho não ser preso. Já na NASA as coisas não estavam boas assim, já que a Lua já estava começando a se aproximar cada vez mais da Terra, eles tinham 3 semanas ou até menos, para a Lua se chocar com a Terra. Com o buraco da Lua ficando cada vez maior, eles tinham a opção de voltar para a Lua e ver o que estava acontecendo de fato. Enquanto isso, as notícias começaram a correr pelas redes sociais, deixando a situação louca. A NASA começou aquele falso discurso mentindo sobre a gravidade da situação, mas todos já sabiam que isso iria acontecer. Com a Lua chegando próximo da Terra, os mares vão invadir a Terra e tudo vai piorar. Porém, o plano da NASA começou lançando os caras para a Lua para ver o que estava acontecendo. Com isso, as cidades em várias partes do globo começou a entrar em pânico pelo que estava acontecendo. Brian começou a ver uma notícia sobre a Lua ser uma estrutura artificial. Nesse momento, ele se lembrou do que Huseman estava falando. Ele corre para o observatório para encontrar os papéis que ele havia jogado fora. Então ele pegou o celular e viu Huseman marcando uma reunião em um hotel próximo. Mais tarde o pessoal chega à Lua e lança uma sonda no buraco. Brian vai até o local marcado e pergunta se ele sabia disso antes da NASA. Então ele diz que sim, e que também sabia da existência dessas grandes estruturas. Enquanto eles conversam, a sonda já tinha ultrapassado 20 quilômetros dentro da Lua, mas ele de repente se instabiliza e não desce mais. Do nada ela começou a voltar, e a órbita da Lua começou a mudar. Nisso a criatura saiu do buraco e ficou ao redor da nave. Os astronautas não sabiam o que era aquela coisa, e começou a atacar eles. E quanto menos esperavam todos foram facilmente finalizados. Após isso a água dos mares começou a invadir a Terra. Brian e Huseman tiveram que sair correndo para não serem pegos. Em seguida, Jocinda pega seu carro e vai até o velho depósito da NASA. Um velho estava vendo ela pelas câmeras, e ele foi ver ali o que de fato aconteceu naquele dia que estavam no espaço com Brian. Ali ela descobriu a verdade sobre a criatura, e a mentira que sempre contavam para ela. Após isso Brian fica preocupado com seu filho que não atendia o telefone,
e Jocinda estava tentando explicar as teorias para o pessoal do governo. Mas os militares queriam resolver tudo na base de tiros e armas nucleares. E vemos que o chefe de tudo isso era seu ex-marido, e que queria que ela fosse para o Colorado, se esconder, porém ela não quer desistir de jeito nenhum. Em casa ela avisa sua filha adotiva que era uma estudante estrangeira, e que ela conseguiria entrar no abrigo. Após isso o pessoal da NASA vai até o apartamento de Brian buscar ele, e leva também Ruseman, que sabia tudo. Brian e Jocinda não parecem se dar muito bem depois de tudo que aconteceu, porém ela precisa de sua ajuda. Brian diz que ajuda, porém ele faz um acordo caso ela consiga tirar o filho dele da cadeia, ele trabalharia com ela, então ela acaba aceitando. Após isso eles vão até um ônibus espacial já usado, para tentar resolver esse problema e o retira de lá, transportando para o local da missão. Brian teve a ideia de levar uma bomba nuclear junto com eles para destruir essa criatura, essa seria a missão principal, achando que matando a criatura, a Lua voltaria ao normal. Em seguida o filho de Brian aparece no local, o deixando feliz. Porém os terremotos começam a surgir, e eles precisam adiantar o lançamento, mas tinha um problema, o motor não estava pronto. Nisso Jocinda desiste de tudo já que não tinha mais o que fazer, não daria para ir para o espaço faltando o motor. De qualquer forma ela dá ordem para todos irem para um local seguro, e também dá mesma ordem aos seus filhos. Logo Ruseman explica para ela que a Lua está mais perto que antes. Mas depois de dizer que não tinha mais o que fazer, ela tem uma ideia. De lançar o foguete quando a Lua estivesse próxima. Assim a gravidade da Lua puxaria a nave deles. E assim eles seguem esse plano já que era a última tentativa. E até Ruseman foi junto com eles. O filho de Brian ficou encarregado de levar os filhos da Jocinda para um local seguro. Então eles começam a se preparar para subir. A Lua estava muito perto e começou a vir uma onda gravitacional. E já que não tinham tempo, eles decolam rápido. Após isso, um dos motores parou, mas depois de soltar o outro, eles conseguiram se estabilizar e de fato conseguiram chegar ao espaço com a ajuda da Lua. Eles colocam mais um pouco de combustível em uma estação espacial, e de lá seguem para a Lua. Depois de Brian pegar uma sonda, ele vai até a parte do buraco para avaliar a situação. Lá eles não podiam ficar com a tecnologia ligada, porque isso atrai a criatura, e assim as coisas se complicavam. Brian consegue soltar a bomba como uma isca. Voltando para a Terra, o filho do Brian leva os filhos da Jocinda para a casa da mãe dele, que era bem próximo de onde eles estavam. No espaço deu tudo certo após deixarem a bomba lá e volta para a nave, mas o problema foi que a criatura não mordeu a isca e começou a olhar para eles. O controle estava chamando a atenção, então ele foi obrigado a quebrá-lo. Logo em seguida ele quebrou o telefone de Ruseman que estava ligado. E por sorte eles escapam da criatura por enquanto. Brian tem outra ideia de entrar todo mundo na cápsula e entrar no buraco. Eles começaram a descer para ver o que estava acontecendo, e lá eles descobrem que a Lua é uma construção gigantesca feita por alienígenas para criar vidas. O filho de Brian estava lutando para sobreviver da maneira que podia, até entrarem num túnel para se abrigar, porque as coisas ficaram insanas, a Lua estava sugando tudo. Depois que o pessoal da cápsula chegou dentro da Lua, eles tiveram que começar a fugir da criatura, que estava atrás deles. Mas de alguma forma, a nave começou a ser guiada por alguma coisa, e foi para dentro de uma dessas estruturas da Lua. Eles ficaram sem oxigênio e acabaram desmaiando. Quando Jocinda acorda, ela não encontra o Brian. Ela então vai junto com Ruseman procurar por ele. Depois vemos que ele está em uma espécie de sonho, vendo seu filho quando era pequeno, e foi explicado para ele tudo o que estava acontecendo. Essas estruturas foi criada por antepassados dos humanos, eles viviam em galáxias muito distantes, e chegaram em um nível onde não existia mais guerra, e todo mundo estava com suas vidas perfeitas. O ser humano era evoluído e conseguia criar estruturas gigantescas, e era controlada por inteligências artificiais. Mas um dia esses seres ficaram com raiva dos humanos. Então começou a Grande Guerra, já que eles não queriam obedecer a seres inferiores, aí começou a Grande Guerra entre humanos e inteligência artificial. Infelizmente os humanos caíram, e uma última tentativa de conseguir sobreviver, os humanos criaram grandes estruturas como se fossem arcas. Dessa maneira os humanos renasceriam de novo. Depois disso, Brian descobre o que ele precisava fazer. De fato era matar a criatura com a bomba. Nessa instalação dentro da Lua tinha uma nave, mas havia um problema. Um deles vai ter que ficar para trás, para atrair a criatura, e Brian já estava em mente que ele mesmo iria fazer isso. Mas quando se deu conta, Ruseman entrou lá dentro e se trancou, ele queria fazer isso, e Brian não tinha escolha ao deixar ele lá e fazer o que devia ser feito. Então, poucos minutos depois, a bomba explode finalizando a criatura e Ruseman também. A Lua estava prestes a colidir com a Terra nesse momento,
Esse foi o escape de Brian com a Jocinda. Já que eles estavam muito perto da Terra, então eles conseguiram descer ali mesmo. Por fim, a Lua acaba voltando para o seu lugar de origem, e uma baita reviravolta acontecendo, porque agora, todos sabem que a Terra está de uma forma artificial aqui nesse espaço do universo. Fala, galera! Se gostou do vídeo, não deixe de assistir esses outros resumos que vou deixar aqui. E também dá aquela força deixando seu like e se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo.